Pai do Senhor, 1 Timóteo 2:9 em diante, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Pai do Senhor, irmãos, sou o pastor Ronaldo Gouveia da Armum. Vou falar com você a respeito desse texto muito polêmico no meio evangélico, que divide opiniões, que faz diferença até entre placa e placa de igreja. Então, vamos ver aqui o que a Bíblia diz, tá? Vou falar com você a respeito do que a Bíblia diz. Não estou, presta atenção, a minha intenção aqui não é desmerecer ou favorecer qualquer doutrina de qualquer placa de igreja que seja. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Também não é para você, não estou incentivando ninguém a questionar a doutrina da própria igreja que está. Tá bom? Não é isso, não é essa a minha intenção. Eu estou te passando, vou te informar, te dar informações bíblicas. Só isso. Tá certo? Se tem alguma intenção aqui, é que você aprenda a palavra, tenha mais entendimento da palavra e que você deixe de ser um preconceituoso ou uma preconceituosa. Tá bom? Porque o preconceito é feio em qualquer área da sociedade, inclusive na área eclesiástica. Muitas vezes o preconceito impede que o amor floresça. E o evangelho sem amor não é evangelho. Porque a ordem de Cristo é para amar. Essa é a ordem dele para os seus discípulos. Ame até o seu inimigo. Então, quem se move pelo preconceito está fora de lugar. Tem que parar e rever os seus conceitos e deixar todo o preconceito de lado. Tá bom? Bíblia. A Bíblia até para isso é boa. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Até para combater preconceito, né? E não tem coisa mais forte, para criar preconceitos do que a falta de entendimento da palavra. Não tem coisa mais forte para criar preconceito dentro do meio religioso do que a falta de entendimento da palavra ou o entendimento distorcido da palavra. Então vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto muito polêmico. Talvez seja o assunto mais polêmico do Novo Testamento, né? Onde muito peso é colocado sobre a vida das mulheres. Será que é do jeito que dizem que é? Vamos ver. Então vamos ver aqui, ó. Versículo 9, está com a tua Bíblia aí, né? No versículo 9, eu quero te dizer que Paulo está combatendo o exagero. Essa igreja aí, o que estava acontecendo? As mulheres estavam se convertendo e as mulheres desse lugar, dessa igreja de Éfeso,
estavam acostumadas, era comum nessa região, nessa época, estavam acostumadas a ostentar. E uma das maneiras que elas tinham para ostentar, elas ostentavam riqueza e beleza no seu próprio corpo. Era comum nessa época as mulheres fazerem isso. Então, o que elas faziam? Elas faziam tranças no cabelo, faziam aquele pó com ouro, faziam ouro em pó, pegavam ouro em pó e jogavam sobre os seus cabelos, sobre as suas tranças, às vezes até sobre os cílios. Algumas jogavam até sobre os cílios. Então ficava aquele resplendor do ouro no cabelo, nos cílios da mulher. E isso entrava em contraste com as pedras preciosas e aqueles brincos exagerados sobre toda a orelha, com pedras preciosas e tudo mais. E aí essas mulheres estavam se convertendo e continuavam com esse mesmo costume nos cultos. Tá? Nos cultos elas iam desse jeito. E aí os cultos estavam se tornando uma verdadeira competição de moda e de ostentação, como se fosse um desfile de moda. E uma mulher querendo ostentar mais do que a outra. E Paulo vem dizer nesse versículo, vamos parar com isso. Porque o culto é para adoração, para adorar a Deus. O culto é para Deus, não é para ficar chamando atenção e ostentando. O negócio aí estava tão feio que os homens já não prestavam atenção quando iam para o culto, já não prestavam atenção mais no culto, prestavam atenção nas mulheres. E até as mulheres também não prestavam mais atenção no culto, porque ficavam uma querendo ostentar mais do que a outra, então ficava uma prestando atenção na outra, já não prestavam mais atenção no culto. Então é a respeito disso que Paulo está dizendo. E o que eu estou te dizendo é que a Bíblia não diz, Paulo não está dizendo para não usar trança, Paulo não está dizendo que a mulher não pode usar trança, que a mulher não pode usar um brinco. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que a mulher não pode ou não deve se arrumar. Não, também não é isso. Mulher é a mulher, é feminina, e a mulher não pode perder a característica feminina dela. Tá certo? Então Paulo está falando, está combatendo o exagero. Com equilíbrio e com modéstia, a mulher pode sim usar trança, pode sim usar um brinco, pode sim passar um batom. Com equilíbrio e com modéstia, pode usar uma maquiagem com equilíbrio e modéstia. Tá certo? Sou eu que estou falando, eu estou assinando isso aí, pode dizer que sou eu que estou falando. Pelo amor de Deus, mulher que não rapa braço, que não rapa perna. Você é uma mulher, você não é um macaco. Que é isso? Tá certo? Com equilíbrio, com modéstia. Se cuide. Seja mulher, seja feminina. Corte o teu cabelo, para o teu cabelo ter um corte. Você não pode cortar o teu cabelo. Você não pode cortar o teu cabelo e mostrar a nuca, mostrar o teu pescoço. Isso não pode. Você sabe que não pode, porque é o teu véu. Substitui o véu. Então você não vai cortar o cabelo para cima do ombro. Agora, também
Você não vai deixar de cuidar do teu cabelo? Que é isso? Pelo amor de Deus. Você, mulher, se cuide, tá? Se cuide, sabe? Eu tô te dizendo, você não pode exagerar. Você não pode exagerar. Tá certo? É claro que tem a doutrina lá da tua igreja. Como eu disse no início, eu não estou querendo combater a doutrina de igreja nenhuma. Então a doutrina da tua igreja você segue. Você está lá, você vai seguir a doutrina da tua igreja. Você vai seguir a doutrina do teu pastor. Agora, eu estou falando da Bíblia. Eu estou te falando que Paulo estava combatendo o exagero. Paulo não está combatendo o brinco. Paulo não está falando que não pode fazer uma trança, que não pode cuidar do cabelo, que não pode lavar o cabelo. Não está falando que a mulher não pode se perfumar. Não está falando que a mulher não pode usar um brinco, não pode usar uma tiara. Não é isso que ele está falando. Ele está falando para parar com o exagero. Onde já se viu, mano? Pensou você pegar lá, você tomar banho e depois pegar lá ouro? Ouro é barato? Não, né? Você pegar ouro e ficar jogando ouro em pó em cima do seu cabelo, no seu cílio, para ir para o culto, para chamar atenção, para ostentar. Claro que você não pode fazer isso. Claro que você não pode. Agora, se você gosta de fazer uma trança no teu cabelo, faça a trança no teu cabelo. Gosta de usar um brinco? Use um brinco. Claro que você não vai usar um brinco que parece aquelas argolas de cortina que tem umas mulheres aí que dá a impressão que a orelha vai cair de tanto peso que coloca no ouvido, na orelha, pendurado na orelha. Tá? Você não vai fazer isso, você vai ser discreta, você é uma serva do Senhor. Mas você pode colocar um brinquinho. Você não vai usar uma maquiagem pesada, mas você pode passar uma maquiagem leve no teu rosto. Você não vai usar um batonzão vermelho, um batom preto escuro na tua boca. Não vai. Né? É esquisito. Até no mundo, pro mundo é esquisito. Imagina para uma serva do Senhor. Tá bom, irmãs? Isso aí, irmãs, irmãos, isso daí, como eu disse, é muito polêmico e gera muito preconceito. Eu já vi pastor chamar a irmã de Jezabel porque a irmã estava usando um brinco. E hoje essa mulher não quer ver pastor nem igreja, nem pintado de ouro. Então são exageros, por falta de entendimento, que gera certos preconceitos que não tem nada a ver com a palavra, que a pessoa pega um versículo isolado sem entender o contexto, porque para entender tem que pegar, principalmente das cartas, tem que pegar para quem que estava falando, para qual igreja, qual era a cultura daquele lugar, qual era a cultura da época. Então tem que ser visto tudo isso, não do jeito que é feito, não do jeito. Eu acho, sem brincadeira, irmãs e irmãos, eu não quero entrar nesse assunto aqui, mas eu acho extremamente desnecessário o peso que é colocado sobre a vida das irmãs do jeito que é colocado, tá bom? Continuo já já. Paz do Senhor.